Graça e paz, amada igreja. Abra sua Bíblia comigo ainda de pé, no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 16, versículos de 8 a 11, assim nós vamos ler. Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 16, versículo 8 a 11. Diz assim o texto: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Feche seus olhos uma vez mais. Espírito Santo, aqui estamos nós como a noiva de Cristo. O Senhor não precisa de mim para nada, Senhor, porque Tu és o noivo, Tu és o Cristo, e a Tua palavra diz, e assim está escrito, onde o Espírito Santo está, ali há liberdade. Que nesse momento o Senhor possa se mover e encontre corações que possam o adorar em espírito e em verdade. Espírito Santo, é debaixo do santo temor, que a Tua palavra, Senhor, será ministrada, e que os corações sejam quebrantados e os espíritos contritos, e que o Senhor não nos rejeite, mas ouça o nosso clamor e a nossa oração nessa hora. Em nome de Jesus eu oro, amém. Tome o seu lugar, em nome de Jesus. Quantos estão alegres no Senhor? Amém. Eu quero trazer um tema nessa noite, amada igreja, que o Senhor colocou em meu coração durante essa semana, não durante essa semana, mas desde dezembro. O Espírito Santo vem ministrando muito forte a minha vida, ao meu espírito, e eu creio que cada um carrega algo da parte de Deus e contribui com a igreja do Senhor para que haja o crescimento, para que haja vida, para que haja cura, milagres, prodígios, sinais, maravilhas, para que haja principalmente arrependimento, para que os pecadores se convertam e assim se acheguem a conhecer ao Cristo ao qual nós estamos nessa noite aqui reunidos. É por causa dele, é para ele que são todas as coisas. O Espírito Santo é quem produz o arrependimento, e o tema é o arrependimento que traz a aceleração. Amém? Nós estamos no mês da aceleração, e eu quero dar continuidade nesse tema, o arrependimento que traz a aceleração. Fica comigo aí, deixa a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. O Espírito Santo é quem produz o arrependimento no coração dos seres humanos, ou seja, não é a minha pregação, não é a pregação de A ou B ou do seu líder, não é a conferência, não é um encontro profético, não é nada e ninguém que possa tocar no espírito, na alma e no corpo do indivíduo, para que esse indivíduo se converta, se arrependa dos seus pecados, para que haja aí sim uma aceleração de um crescimento espiritual na vida dessa pessoa. É só através do arrependimento verdadeiro e genuíno que o Espírito do Senhor terá liberdade para agir na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. Aonde tem arrependimento, tem milagre e tem salvação. Aleluia! Aonde tem arrependimento, tem milagre e tem salvação. Por quê, pastor Sandro? Porque aonde tem arrependimento, ali está o Espírito Santo convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Aleluias! Alguém pode dizer que está arrependido e voltar a praticar os mesmos erros. Este não é um verdadeiro arrependimento, ou seja, muitos de nós, inclusive alguns que estão aqui dentro, ou aqueles que virão ainda que o Senhor nos mandará, vivem ficando de pé e caindo, ficando de pé e caindo. Isso não é um arrependimento, isso são frutos da carne. É agora que você dá glória a Deus. Quando de fato eu não me permaneço de pé, porque quem me sustenta é o Espírito Santo, quem me sustenta é a verdade, quem me sustenta é a palavra, ou seja, tudo isso que eu falei agora se resume numa única pessoa, o Cristo. Ele nos mantém de pé, e se você, ou a pessoa que vive
estando em Deus e caindo, estando em Deus e caindo na prática do pecado, esse nunca teve um encontro com Deus. Não é fruto de arrependimento, é fruto da carne. Porque os frutos do Espírito é bondade, alegria, força, domínio próprio, longanimidade, longevidade. O Espírito Santo, quando habita no ser humano, quando habita no homem, o pecado não tem mais poder contra a vida dele. Aleluia! Esses ao qual vive pecando e não se convertem ao Senhor, nunca viverão o aceleramento da parte de Deus, sempre estarão lá atrás, e é os que mais reclamam e murmuram do que nada acontece em suas vidas. Querido, o Evangelho não é oba-oba, o Evangelho é poder de Deus para a salvação dos povos. Jesus não veio nessa terra fazer eu e você dar risada. Ele veio trazer o Deus, o seu Pai Todo-Poderoso, para que o homem seja realigado novamente com os céus. Se for aplaudir, aplauda direito, querido. O Espírito da verdade está em nosso meio. Aleluia! O ímpio ensina que se arrepender do que faz é algo vergonhoso. E muitas pessoas chegam a dizer que fariam tudo outra vez, mesmo tendo cometido tantos erros. Ou seja, essa pessoa se tornou escrava do diabo. E quando virou praticamente uma marionete, e o diabo controla a vida dela. Ora, agora você vai até aqui, agora não. Agora você vai até aqui, agora não. E vive experimentando os manjares do rei, os prazeres da carne. Porque esse não é um comportamento de um filho. Esse é o comportamento dos filhos das trevas. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não se engane. O amor é um dos atributos de Deus, mas o juízo também é. E no dia do juízo, o Senhor não terá de misericórdia com esses. Não sou eu que estou dizendo, está escrito. Eles serão lançados no lago de fogo, como um lagar o Senhor os pisará, derramando toda a sua ira. É um tempo de uma noiva madura. É um tempo de uma igreja sarada. É um tempo de uma igreja curada. É um tempo de uma igreja arrependida. É um tempo de uma igreja em lágrimas. É um tempo de uma igreja onde irá às portas do inferno e o inferno não prevalecerá. No meio religioso, duas correntes opostas prejudicam a compreensão do verdadeiro arrependimento. Primeiro, liberalismo. Vou repetir: liberalismo. O que é isso? Ensina que tudo é normal e não vê erro nas coisas sem reconhecer o pecado. Infelizmente, essa teologia do liberalismo tem entrado nas igrejas e matado uma geração inteira, porque tudo que te faz feliz, isso é bom. Assinado Satanás. O verdadeiro filho, ele está com os ouvidos ligados com o céu e com a palavra em seu coração, como o salmista diz: a tua palavra cravei na tábua do meu coração para não pecar contra ti. E o liberalismo tem entrado e estragado toda uma geração. E eu tenho cercado a minha filha, aqueles que estão em minha volta, e ensinado o verdadeiro evangelho, que exige renúncia, que traz dor muitas das vezes, que traz perseguição, que traz calúnia. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados,
pois o meu fardo é leve e é suave. Mas ele disse também, e ir até Jesus não nos custa nada, porque é o Senhor que está nos chamando. Mas ir após Jesus, ele disse, agora tome a tua cruz e me siga. Isso vai nos custar tudo. E o liberalismo não encaixa nesse texto. Na verdade não encaixa em lugar nenhum nas Escrituras. Porque carregar a cruz, querido, cada um carregar a sua cruz, não é a sua enfermidade, ou a enfermidade da pessoa, não são as dores, não são as aflições. Carregar a cruz é transmitir a vida do Cristo e estar pronto a morrer por uma causa. Que causa, pastor? O Evangelho. Só existe uma causa que um verdadeiro filho está disposto a morrer, e essa causa é o Evangelho do Cristo, o nosso amado Jesus. Quantos estão aqui? 1 João capítulo 1, 8 a 10 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, querido, só há um arrependimento verdadeiro e sincero quando nós estamos em Cristo. Fora dele, a palavra dele não está em nós. Aleluia. O liberalismo tem matado toda uma geração, mas eu creio que os remanescentes estão aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor está levantando a sua igreja para o dia do grande triunfo, aonde seremos perseguidos, mas seremos cheios do Espírito Santo, e pisaremos em serpentes e escorpiões. Milagres acontecerão, e haverá uma aceleração de fato, porque a igreja entendeu o lugar dela em Deus. Uma outra colocação, legalismo. O que é o legalismo? Concentra o erro nas outras pessoas e não em si mesmo para se arrepender. Essa aqui é clássica, querido. Legalismo, eu nunca estou errado, é sempre o outro que está errado. Eu nunca estou errado, eu sempre sou o certo. Ou seja, como diz um pastor, ele diz assim: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Ele sempre tem um argumento pronto para se defender, mas não se arrepende. Você está aqui? Não se arrepende. Legalista. E o legalista, querido, ele fala de Jesus, fala muito bem de Jesus, mas ele é legalista, porque ele centraliza tudo nele e nada para os outros. Olha só o que o texto diz. Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 23, assim diz o texto: se pois estáis mortos com Cristo, se pois estão mortos com Cristo, ou seja, você não pertence mais a esse mundo. Quanto aos rudimentos do mundo, o que é rudimentos do mundo? Desejos carnais. Se eu estou morto com Cristo, os prazeres da carne não estão em mim mais. O legalismo não pode estar em mim. O liberalismo não pode estar em mim. Por quê? Porque o Espírito Santo preencheu tudo que faltava na minha vida. Olha o que diz o texto: porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis,
as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Você sabe por quê, querido? Às vezes a pessoa fica debaixo de um jugo de um homem legalista, porque ela tem preguiça de conhecer as Escrituras e denunciar o pecado que nessa pessoa há. Você está aqui? Aleluia. Fica firme aí, vai dar tudo certo no final. Você que está na sua casa, seja abençoado com essa palavra. Aleluia. E o texto continua dizendo: as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, é humilde, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, o legalista, ele até faz, mas para a sua própria satisfação. Não tem adoração a Deus. Cristo não é o centro. Ouve-se dizer nesse tempo agora, chamado hoje, quiseram até mudar as Escrituras, dizendo que o homem é o centro do coração de Deus. Não, querido, Cristo é o centro de todas as coisas. Ele era, é e será para a eternidade. O homem é um miserável pecador caído, porque se não fosse o sacrifício de Cristo, todos estavam condenados ao inferno. Mas pelo seu amor, que amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Rica la basura e anda lá mais. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós amamos a mensagem da cruz. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Essa é a tua igreja, essa é a tua noiva. Aviva a tua obra em meio aos anos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, todavia nós confiaremos no Senhor. Precisamos nos arrepender sinceramente, sem mascarar nossos erros e nem culpar outras pessoas. Querido, arrependa-se. E isso basta. Todos os dias eu acordo, eu digo: Senhor, tenha de misericórdia da minha vida. Tenha de misericórdia da minha vida, Senhor. Aquele que se acha que não tem pecado, esse já cometeu pecado e a palavra de Deus não está nele. Reconheça suas mazelas e não volte a se lambuzar na lama dos porcos novamente. O Senhor te chamou para sentar à mesa e participar do banquete ao qual Ele tem para cada um de nós. É um tempo de aceleração. O arrependimento manifesta o verdadeiro poder. Atos 8, 17 a 24. Vamos ler. Se puder colocar aqui na tela, por gentileza. Atos 8, 17 ao 24 diz: Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dei-me também este poder, para que a pessoa sobre que eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração.
pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês me disseram. Simão foi um encantador que enganava as pessoas com ilusões, mas através dos apóstolos, o povo conheceu o poder de Deus, que é maior do que qualquer magia. Aleluia! Nesses tempos, querido, aonde nós estamos querendo viver um avivamento para o nosso tempo e para a nossa terra, para a nossa casa, precisamos estar atentos. Por quê? Porque assim como naquele tempo, aonde os apóstolos estavam, haviam homens adivinhos, que adivinhavam certas coisas para lucrar, ter um recurso financeiro. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido: aonde o poder de Deus está, a magia cai por terra. Aonde o poder de Deus está, não vale encantamento. Aonde o verdadeiro poder de Deus está, há arrependimento. Aonde o verdadeiro poder de Deus está, dinheiro nenhum pode comprar nada. Por quê? Porque de graça nós recebemos e de graça nós passamos. Simão queria ter aquilo que os apóstolos tinham naquele momento, e ele pensava que comprava, e não se compra. Como que eu consigo isso então? Arrependa-se, chore, queime, arda em chamas na presença do Senhor, entra dentro do teu quarto, até ser saturado da glória de Deus, e aí sim você vai construir um altar, para que Ele possa habitar, e as pessoas serão tocadas pelo poder que sairá da sua vida. Tudo começa a partir de um arrependimento. As pessoas pensam que é fácil. Para preparar um sermão é cerca de 8 dias, entre tema, preparação, livro, estudo, busca. Nada é de graça, é suor, é lágrima, é choro. Senhor, fala com tua noiva, que não seja apenas mais uma mensagem, mas seja a mensagem que haverá conversões, aonde o pecador encontrará o seu Criador e irá se arrepender. Aleluias! E não consegue se comprar. Nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar aquilo que Cristo nos dá, pela sua graça e pelo seu favor. Aleluia! E tudo que Ele quer de mim, de você, da sua noiva, é um relacionamento, uma intimidade verdadeira e sincera, sem legalismo, sem argumentos, mas chegarmos transparentes diante dEle e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me arrependo. Se o Senhor usa o nada, eis-me aqui. Porque é a partir do nada que Deus cria tudo. Quando Simão viu as pessoas recebendo o Espírito Santo, que capacitava para operar milagres, pensou que seria como uma mágica, que poderia ser comprado. Por isso ofereceu dinheiro aos apóstolos em troca dessa capacidade. Pedro repreendeu severamente a Simão, porque estava interessado em lucrar através do dom espiritual. Querido, cuidado com aquilo que você vai buscar na internet. Se você não consegue valorizar nem o líder que está do seu lado, imagine aquele que você assiste no YouTube. Para de ficar fazendo pergunta para pastor, na caixinha de pergunta. Pergunta para o seu líder, ele conhece a sua vida. Aquele cara não te conhece, está no YouTube. Pergunta para o seu pastor como você está. Faz uma pergunta para ele. Faz uma pergunta para o seu líder. Porque é o seu líder que está chorando por você. São os seus pastores que estão dia e noite com os joelhos dobrados, dizendo: Senhor, que aquele coração tenha um encontro contigo verdadeiro.
São os líderes que quando o seu casamento não está bem, é eles que vão lá de madrugada, de tarde, de dia, não tem horário, ligam a qualquer momento. Sabe por quê? Porque eles entenderam o sacrifício e vai valer a pena toda lágrima derramada nessa terra. Arrependa-se. Tenha um coração sincero. Não barganhe com Deus. Dobre os seus joelhos. Fique ali até que Ele venha. O exemplo de Simão demonstra que não houve arrependimento sincero quando ele ouviu o Evangelho pela primeira vez, e nem quando Pedro o exortou. Na verdade, Simão teve medo do poder dos apóstolos, que superou sua mágica, e depois das consequências de sua ganância. Existem pessoas que dizem estar arrependidas, porque estão com medo de colher o que plantaram. Simão plantava engano, e com certeza uma hora ou outra ele ia colher engano. Mas aonde um homem de Deus chega, o engano sai e a verdade é estabelecida. Não tem como as trevas permanecer no mesmo lugar aonde a luz está. É impossível, a menos que nessa pessoa não haja a luz de Cristo. Você está aqui? O medo de ser descoberto e do que as pessoas vão pensar não revela o verdadeiro arrependimento, porque Deus já sabe de todas as coisas. Não tenha vergonha e nem medo de se arrepender publicamente. Confesse o seu pecado. Tenha uma renovação de mente. Deus tem planos de paz e de bênção para a sua história e para a sua vida. Ele não quer apenas transformar o seu casamento, transformar o seu caráter, mas Ele quer habitar com você. Ele quer morar com você. O arrependimento não é uma decepção. Números capítulo 22, de 22 a 34. Abra sua Bíblia aí, Números 22, de 22 a 34. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele, por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz a você, para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou jumenta, não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bate 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta o teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parados no caminho para me impedires de prosseguir. Agora,
se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Percebe, querido, que no texto, Balaão demorou para compreender e entender o porquê a jumenta estava parando em meio ao caminho. E precisou que o Senhor abrisse a boca da jumenta para falar com o sujeito, Balaão. E Balaão dialogou com a jumenta. Imagine a cena, uma jumenta e um homem dialogando. Quem que é o mais tosco? É isso que faz um homem quando ele não compreende a vontade de Deus para a vida dele. Deus usará as pedras para falar se nós não nos arrependermos. Se você e eu não falarmos, Deus usará as pedras para falar. Deus só usa homens que se arrependem, que entendem o que o Espírito está falando à sua igreja. Homens com o coração duro, petrificado, o ensino da verdade, a palavra da verdade, não consegue adentrar em vossos corações. Por quê? Porque ele é legalista, não se arrepende, e a verdade ao qual ele carrega é uma mentira, porque não condiz com aquilo que o Evangelho nos diz. Certa vez, alguém disse nas Escrituras: ainda que um anjo viesse e pregasse um outro evangelho, considere-se como anátema, ou seja, maldito. Só existe um evangelho, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, querido, Ele vai vir buscar uma noiva sarada, uma virgem adornada, com vestes brancas. O noivo não vai vir buscar qualquer noiva, porque lá no reino dele ficarão de fora os cães, ficarão de fora os mentirosos, os invejosos, os fofoqueiros, aqueles que buscam facções, contendas, aquele que pratica o adultério, ficarão de fora. Você está aqui? Os preguiçosos. O adultério é um pecado horrível e terrível, ao qual o Senhor abomina. Mas o mentiroso, esse é filho do diabo. Aleluia! É agora que você dá uma rajada de glória, irmão. E não tem mentirinha e nem mentirona. Mentira é mentira. Vá te converter. Pare de contar mentiras. Viva o Evangelho, pregue a verdade, fale da salvação. Aleluia. Balaão era um vidente, uma pessoa que fazia orações, anunciava profecias. Números 24, 3, 4, não vou ler para a gente ganhar tempo aqui. Por isso foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Balaão disse que só faria o que Deus mandar, e quando foi orar, Deus lhe avisou que não poderia amaldiçoar este povo, porque esse povo já era abençoado. Não tem como amaldiçoar um povo que está no centro da vontade de Deus. Vou repetir. Se você de fato se arrependeu e está em Cristo, maldição alguma está sobre a sua vida e sobre a sua casa. Romanos 1:8. O que diz Romanos 1:8? Abra lá, por favor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação.
Não tem como amaldiçoar um povo que já é abençoado. Não vem com papo de maldição para cima de mim não, irmão. Eu sei quem eu sou em Deus. A graça dele está sobre mim. O favor dele está sobre a minha casa. E aonde eu passo eu transmito a luz de Cristo. Aleluias. E eu profetizo sobre a sua vida, que aonde você passar, a graça, o amor, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, os frutos do Espírito serão de forma transbordante em nome de Jesus. Balaque, rei dos Moabitas, mandou que voltassem e fizesse uma oferta. Números 22, 15 e 18. Balaão hesitou, mesmo assim foi com o homem sob a visão de falar somente o que Deus permitisse. No caminho para Moabe, a jumenta em que Balaão montava empacou e não conseguiu seguir, porque o anjo de Deus impediu de prosseguir. Entenda uma coisa, querida e amada igreja. Quando o Senhor é o Senhor da sua vida, Ele vai levantar circunstâncias para que você não vá adiante, porque não é a vontade de Deus. No momento você não vai entender, você vai questionar, você vai ter contender com Deus ali. Por que, Deus? Não estou conseguindo ir. Entenda, é o próprio Deus te dando livramento. É o próprio Deus. Por que esse emprego não deu certo para mim, Senhor? Porque o Senhor tem algo melhor preparado para a sua história e para a sua vida. Mas você precisa entender e entrar no coração de Deus. A questão é que você só ouve o homem. Comece a ouvir a Deus para você ver. Os homens, queridos, são levantados por Deus para nos dar direção. E isso é fato. Não estou aqui querendo desmerecer o homem de Deus, o homem sério, o homem íntegro, o homem que prega a palavra, o homem que ensina, o homem que cuida, que orienta, que aconselha. E para a glória de Deus, a nossa casa tem com fartura. Mas eu estou falando, querido, de uma questão onde nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo está nos ensinando. E aí eu vou crescendo na fé. Eu deixo de ser um menino na fé que outrora eu só bebia o leite materno. E agora eu já começo a comer um alimento sólido. Eu já começo a andar com as minhas pernas. E aí, como nosso pastor sempre diz, eu paro de dar trabalho para resolver os problemas. Eu paro de dar problema para resolver os problemas. Porque o Espírito da verdade entrou no meu coração. Eu não ajo mais como menino que outrora. Deus não precisa levantar uma jumenta para falar comigo, porque eu ouço a sua voz. E se Ele mandar eu parar, eu vou parar. E se Ele mandar eu prosseguir, eu vou prosseguir. Aleluia. Quantos estão aqui nessa noite? O anjo exortou Balaão sobre sua persistência no erro. Neste momento, Balaão confessou o seu pecado. O anjo lhe advertiu novamente que só poderia falar o que Deus mandasse. Balaão não estava arrependido, apenas ficou decepcionado. E isso é uma verdade, querido. Por quê? Porque tem pessoas que ficam decepcionadas quando Deus não atende o seu pedido. Fica decepcionado. Deus não ouviu a minha oração, e aí entra numa decepção e não quer mais viver a vida de Deus. Se esconde, vai para a caverna e lá ele fica. Isso não é arrependimento, querido. E a aceleração não acontecerá na sua vida. Aleluia. Mesmo assim, muitos não conseguem perceber na hora da frustração. Vem um sentimento de tristeza que só confunde com arrependimento. Mas na verdade é apenas uma decepção por não ter conseguido fazer como queria. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem sempre vai ser do jeito que você deseja e gosta.
Porque o legalista ele é assim: se não for do meu jeito, não vamos fazer. Querido, não é do seu jeito, do meu jeito, é do jeito de Deus. Noé, quando foi fazer a arca, não foi do jeito de Noé, foi do jeito de Deus. Deus passou as medidas. Deus falou para entrar parzinho por parzinho de animais. Deus deu todas as dimensões, estruturou tudo. A questão é que o homem quer sempre fazer para ser o centro das coisas. Jesus vai te pegar. Aleluia. Eu oro para que Jesus te pegue. Aleluia. Arrependimento não é remorso. Hebreus 12, por favor. Versículo 16 e 17. Abra sua Bíblia aí, Hebreus, capítulo 12. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esaú era o filho mais velho de Isaac. Um dia Esaú chegou do campo faminto, pediu comida a seu irmão Jacó, que fez um cozido cheiroso. Gênesis capítulo 25, 29 e 30. Mas Jacó disse que só daria comida a seu irmão se ele aceitasse a proposta de abrir mão dos seus direitos de filho mais velho, herdeiro, privilegiado, com a bênção paternal. Olha só, querido, quando alguém não está no centro da vontade de Deus, ele deseja negociar. Senhor, eu estou te dando uma oferta aqui, mas você já sabe, né? Opa! Senhor, tantas coisas tenho feito, e aí, Pai? Cadê a minha bênção? O crente gosta de campanha, sim ou não? Sim ou não? Eu nunca vi um crente fazendo a campanha, matando o meu eu por 7 dias. Indo para a cruz, para a transformação da minha mente em 8 dias. 1 ano vivendo em santidade. Por quê? Porque isso não agrada a minha carne, querido. Aleluia! Nós queremos as bênçãos do Senhor, mas nós não queremos nos relacionar com o dono da bênção. O salmista diz que as bênçãos correrão atrás de nós. Eu já sou abençoado nas regiões celestiais, mas para acessar as regiões celestiais, isto irá me custar tudo. Mas aí é mais fácil negociar, porque o caminho é mais curto. Você está aqui? Quantos querem viver uma aceleração para a sua história? Arrependa-se. Você que está na sua casa, arrependa-se. Eu que estou aqui em cima, eu me arrependo. Não pense em você que essa palavra é só para você. Primeiramente veio no meu espírito me rasgando. Não negocie princípios, não negocie valores, querido. Não negocie, não negocie. Você já é abençoado. Você já é abençoado. O que você precisa entender é que você precisa estar nele, desejá-lo. Pela manhã, à tarde, à noite, no momento em família, com os filhos, no lazer, Jesus precisa fazer parte da sua vida, em todos os momentos, Ele precisa estar presente.
Mas Jacó disse que só daria comida a seu irmão se ele aceitasse a proposta de abrir mão de seus direitos. Legalista. Legalista. Na hora da fome, preste atenção, querido. Esaú não pensou em mais nada além de comer. E isso é um perigo. Por quê, pastor? Porque tem muita gente comendo comida de YouTube e depois dando diarreia, passando mal, vomitando, ficando desnutrido, que critica o líder, mas tem preguiça de ler a palavra de Deus sequer 10 minutos por dia. E aí começa a negociar valores. Você está aqui, querido? Quantos desejam uma aceleração? Quanto de 2022? Não negocie, querido. Se você tem dúvida, pergunte. Quero aprender. Querida, a nossa pastora fez um plano de leitura anual maravilhoso. Trabalho profissional. Meu Deus. Só não estuda as escrituras o preguiçoso. Sim ou não? Esaú estava com fome. E ele não pensou duas vezes, ele só pensou em comer. É assim o desnutrido. Qualquer coisa que coloca na mesa, ele vai comendo, ele não pergunta nem o que é. Aí a alma dele está caminhando para o inferno e ele não sabe. Erga suas mãos aos céus. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado pela mesa que o Senhor prepara a nós aqui. Porque o pão que vem do céu para este lugar é um pão que alimenta e é um pão que sustenta. O sentimento de Esaú foi remorso, o que é diferente de arrepender-se. Quando caiu em si pelo seu erro, não pensou em como se consertar, mas deixou que a tristeza se transformasse em ódio por seu irmão. O remorso é como um mal-estar pelos erros que a pessoa comete, mas não com a disposição para se corrigir. Quem sente remorso coloca a culpa nos outros e não tem coragem de assumir o seu próprio erro. Esses são aqueles que sentem remorsos, mas não se arrependem. Quem sente remorso coloca a culpa nos outros. Muitas pessoas só percebem seus erros quando já é tarde demais para consertar, e aí vem a consequência do pecado. Todo pecado tem uma consequência. Seja ele de nível grande ou pequeno, ele não deixa de ser pecado e ele vai ter uma consequência. O remorso não é arrependimento, porque não produz mudança alguma. Sabe, querido, há pessoas que choram, cai no chão umas 20 vezes, levanta 20 vezes, mas não se arrepende. Sente um arrepio, mas não se arrepende. Fica comovida, mas não se arrepende. Mas uma hora Deus te pega. Arrependa-se. Não volte mais às práticas do erro, do engano e da mentira. Jesus deu a sua vida para que você tenha vida, e vida em abundância. O diabo não tem nada para nos oferecer. Nosso pastor sempre diz isto. Por que ainda as pessoas insistem em serem enganadas pelo diabo? E eu concluo com Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para serem cancelados os vossos pecados. A pregação de Jesus era baseada no arrependimento, Mateus 3:2. De igual modo, os profetas, apóstolos, bem como grandes pregadores da história, basearam sua pregação na mensagem sobre o arrependimento. Querido, não adianta o homem querer inventar a roda. A palavra que era no passado, que é no presente e que será no futuro é: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Todos os grandes avivamentos nasceram de um batismo de angústia, de choro, de lágrimas, de arrependimento pelo pecado dos povos. E aí Deus ouviu o coração desses que se prostravam dia e noite, derramando lágrimas em terra fértil, até que o Espírito caísse sobre eles. Seymour, no avivamento da rua Azusa, ficou indignado com a situação ao qual estava vivendo, e prostrou-se ao Senhor e começou a orar, clamar, dia e noite. Os moravianos, 5 jovens, choravam e clamavam a Deus, reunidos em oração, em fervor, em busca contínua, em lágrimas, fervor no coração, em chamas, dizendo: Senhor, nos perdoa. E o Espírito caiu sobre eles. John Wesley tomou a toda a Inglaterra a partir de um arrependimento sincero e verdadeiro, ao qual ele se prostrou diante de Deus e chorou por dias. Jonathan Edwards, junto com a sua esposa Sarah Edwards, um homem genuíno segundo o coração de Deus, passava 14 horas ao dia clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, sara o teu povo. A um ponto de um sermão dele, o chão se abriu e as pessoas começaram a ver o próprio inferno para onde elas estavam indo. Pecadores na mão de um Deus irado, chamado sermão. Aleluia. Lágrimas, renúncia, arrependimento. Hoje, a igreja carece de aprender mais sobre isso. Muitos estão acomodados e conformados com as coisas que Deus não se agrada. Romanos 12:1-2, uma renovação da mente precisa acontecer. Por causa de nossas desculpas, não conseguimos reconhecer que estamos errados e nós não conseguimos nos arrependermos sinceramente. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Coloque a mão na sua cabeça assim. Diga: Espírito Santo, tome agora cativo a minha mente, e assim como está escrito em Romanos 12:1-2, traga uma renovação da mente de Cristo sobre a minha vida. Amém. Fique de pé, querido. Mateus capítulo 24, versículo 12 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas nós somos aqueles que estão com o coração em chamas. Nós somos a igreja que está com o coração em chamas, para viver um poderoso aceleramento da parte do Senhor para a nossa vida e para a nossa história. Por quê? Porque aqui tem um povo que se prostra, chora, clama, até que os céus beijem a terra.
O povo de Deus não está entre esses quase todos. Por isso, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos traga esse verdadeiro arrependimento de pecado. Busque o verdadeiro arrependimento. E eu desejo a todos um 2022 e um aceleramento que parte a partir do arrependimento, que transborde em lágrimas, que transforme o caráter, mas que frutifique a 30, a 60 e a 100 por um, na proporção da fé e do Espírito do Senhor. Nós amamos a mensagem da cruz. Nós amamos ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós amamos a presença de Jesus. Nós amamos aquele que nos transportou das trevas para a maravilhosa luz. Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é a brilhante estrela do amanhã, Ele é a raiz de Jessé, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele é a luz remanescente pela manhã, Ele brilha como a luz do sol, Ele é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Ômega, o Alfa, o princípio, o fim, o derradeiro. Ele é aquele que venceu a morte, Ele é aquele que tomou a chave das mãos de Satanás, Ele é aquele que se assenta num trono de glória, de majestade, em sua coxa direita está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Jesus! Ele é Jesus! Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos, erga suas mãos aos céus e diga: Espírito Santo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Se for preciso, grite, clame, mas arrependa-se nessa noite e o Espírito cairá sobre você. Agita as águas para sim, Jesus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Demônios caiam por terra agora. As cadeias caiam por terra agora. Em nome de Jesus. Que haja liberdade do Espírito. Em nome de Jesus. Todos que estão acorrentados por enfermidades do inferno sejam tocados agora. Sejam curados com toda a sorte de bênção. Vamos adorar o Senhor.